Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Esse aqui é o primeiro episódio da história do Li no Livro. Acho que já completamos ou vamos completar 5 anos, não vou lembrar agora. Em que eu estou praticamente refazendo um episódio que já foi publicado antes. Por quê? Essa semana que passou, rolou um lançamento de um trailer de um filme que é a nova adaptação do Morro dos Ventos Vivantes, feito por uma moça chamada Emerald Fennell. E ela, enfim, já ganhou o Oscar de melhor roteiro. E ela já fez um filme super bombado que era o Saltburn. E agora ela lançou esse filme. Ela já tinha dado algumas entrevistas antes falando que Morro dos Ventos Vivantes era o livro favorito da história da vida dela. Só que o que a gente estava percebendo antes de lançarem o trailer, a escalação de elenco, fotos tiradas no set, tal, é que a adaptação que ela estava entregando não era a adaptação mais fiel, né? Ou respeitosa, digamos assim, ao Morro dos Ventos Vivantes. E aí lançou-se esse trailer semana passada, que é um trailer polêmico e tal, e aí, assim, acendeu a pira o surto no Twitter sobre a qualidade dessa adaptação. Eu confesso que eu fui uma que peguei a foice e fui andando até a casa da Emerald gritando, mata aí a bruxa! Eu confesso que eu dei muito hate também, porque eu fiquei um pouco chocada com o trailer quando eu vi, mesmo já esperando o pior. Mas aí, por causa disso, eu confesso que eu resolvi reescutar o Li no Livro sobre Morro dos Ventos Vivantes. E como todo mundo, ninguém é perfeito, eu percebi que o episódio que eu fiz sobre o Morro dos Ventos Vivantes era um episódio muito ruim. Muito ruim. Eu acho que é um episódio que eu não consigo contar direito a história. A história é uma história longa, né? E você tem gerações ali sendo mostradas. Então, eu entendo que é uma história complicada para ser contada, mas eu não consigo contá-la direito nesse episódio. Eu também acabo pulando muitos detalhes que eu acho que são detalhes importantes para a história e que são detalhes que são levantados pelos fãs para criticar, por exemplo, o trailer que a Emerald lançou. E eu acho que também eu devia estar, sei lá, com dor nesse dia, porque nossa, é uma pressão baixa esse episódio. Eu tô falando meio assim, sabe? Nossa, é uma pressão baixíssima esse episódio. Então eu falei assim, esse episódio é muito ruim, talvez eu devesse refazer. E aí o André falou assim, será que vem aí o primeiro remake da história do Li no Livro? Só que aí eu lembrei que a gente tem um quadro que já foi feito aqui algumas vezes, que é o quadro Que Esperar De, que é quando eu não faço realmente um Li no Livro sobre o livro, mas sim um Li no Livro sobre uma possível e próxima adaptação que aquele livro vai ter, onde eu passo por cima de alguns pontos do livro e com isso eu também falo quais são o que as pessoas como espectadoras podem esperar daquela adaptação que vai ser lançada. E aí eu resolvi fazer isso. Então isso aqui é um episódio que eu tô revisitando o meu episódio passado de Morro dos Ventos Vivantes, que mais uma vez não é o melhor, e 2, que eu vou fazer então uma apanhada sobre as polêmicas e sobre o que esperar dessa adaptação que vai vir. Nesse primeiro bloco eu vou me concentrar no livro e no segundo bloco eu me concentro na adaptação. Para começar, eu vou fazer um resumo muito rápido sobre Wuthering Heights, ou O Morro dos Ventos Vivantes, que é o título em português. Mas assim, gente, é um resumo nível clássicos da literatura para caberem no Rios, tá? Então, vamos lá. Morro dos Ventos Vivantes é um livro da Emily Brontë, que é uma das irmãs Brontë. Você tem ainda a Charlotte Cheyenne. A Charlotte, ela é muito conhecida porque ela escreveu Jane Eyre, que também já resenhamos aqui. Esse livro, ele é lançado em 1847, período vitoriano, mas ele vai contar uma história que se passa em 1771, período georgiano. Por que eu estou deixando isso muito claro? Porque a gente vai falar sobre esses períodos lá na segunda parte do nosso episódio. Então, assim, são períodos diferentes da história. História inglesa, tá? Esse livro é um livro inglês. E é um romance gótico. Já também falamos aqui sobre o que é o romance gótico. Mais uma vez, isso aqui é um resumo muito rápido. Então, vai se tratar da história do Heathcliff, que é um menino que é adotado por uma família. Essa família tem uma irmã, que é Catherine, e um irmão, Hindley.
E o Hindley odeia o Heathcliff, Catherine adora o Heathcliff. Heathcliff e Catherine crescem, se apaixonam. Catherine sofre um acidente na casa do vizinho, que são os Linton, que é o Edgar e a Isabela, irmãos. E ela fica lá um tempo. Quando ela volta, ela fala assim: eu amo o Heathcliff, mas eu vou casar com o Edgar, porque o Edgar pode me dar dignidade e o Heathcliff só vai me trazer tragédia. O Heathcliff escuta isso. Lembre-se, ele é um cara que sofre um pouco de amassou na mão do irmão dela. Então ele escuta isso e fala assim: não, já basta, né? Apanho pra cacete do irmão dela e a menina que eu gosto não quer ficar comigo? Tô indo embora. Pega as coisas dele, vai embora, fica longe alguns anos. Nesse período, Catherine e Edgar casam e aí volta o Heathcliff. Heathcliff volta riquíssimo e com um plano de vingança para ser executado. Parte desse plano de vingança consiste nele casar com a Isabela, que é a irmã do Edgar, maltratar essa menina até quase ponto de ela enlouquecer. Ela engravida dele e foge. E a segunda parte do plano consiste ele conseguir a fortuna do Hindley, que é o irmão da Catherine, no jogo, porque o Hindley gosta muito de jogar e beber. Hindley vai morrer e vai deixar tudo pro filho dele, que é o Harrington. O Harrington herda o Morro dos Ventos Vivantes e fica sobre a proteção, entre aspas, do Heathcliff, que vai fazer com o Harrington exatamente aquilo que o Hindley fazia com ele na infância. Catherine vai dar à luz a uma menina que também vai se chamar Catherine, então a gente vai chamar ela de Cat aqui, e morre no parto. Passa o tempo, acho que 16 anos, a Isabela, nesse período, conseguiu fugir do Heathcliff, teve um filho chamado Linton, que é dele. Esse menino vai voltar para Morro dos Ventos Vivantes. O Heathcliff obriga a Cat a casar com Linton, porque a ideia dele é herdar tudo do pai dela. A gente está falando de uma Inglaterra em que as mulheres não herdavam. Quem herdavam eram seus maridos ou seus parentes masculinos mais próximos. Então ele quer herdar tudo que é do Edgar através desse casamento. Só que o Lyndon morre. Eles se casam, mas ele morre. E aí, depois de um tempo, o próprio Heathcliff vai morrer, porque quando ele vai maltratar a filha da Catherine, ele vê o fantasma da Catherine, que era uma coisa que ele sempre queria ver, porque ele era apaixonadíssimo por ela. E aí, com o tempo, ele vai morrer. No final, todo mundo fica feliz porque a Catherine, única herdeira de um Linton, e o Heaton, o único herdeiro do Hindley, vão se casar e assim juntas tanto o que era do Edgar quanto o que era do Heaton. É isso. Morro dos Ventos Vivantes é isso, tá certo? E agora a gente vai, na verdade, para o que realmente faz com que esse livro seja tão amado, né? Como eu falei, ele é um romance gótico, então ele é um romance com muitos mistérios, ele é um romance que tem um quê meio de sobrenatural ali. E quando eu falo romance, eu não estou falando romance romântico. Existe aqui uma paixão enlouquecedora entre o Heathcliff e a Catherine, mas assim, esse aqui não é um livro sobre um amor romântico. E aqui mora uma das principais críticas à adaptação que está vindo. O Heathcliff e a Catherine, eles são descritos no livro como pessoas horríveis. E eles são muito parecidos um com o outro. Mas enfim, eu fiz um roteiro bonitinho, eu tô começando a atropelar as coisas. Vamos do começo. Como eu falei, esse livro tem muitos mistérios e muitas dubiedades. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção sobre o primeiro e maior mistério do livro, que se chama Heathcliff. O Heathcliff, ele é um menino que foi encontrado, supostamente, tá? E preste atenção, supostamente, pelo pai da Catherine no meio da rua da cidade de Liverpool. Liverpool era uma cidade onde você tinha muito tráfico e muita venda de escravos. Mas já não tinha mais escravo na Inglaterra nessa época, mas tinha escravos nas Américas, tinha escravos em outros países com os quais a Inglaterra fazia trade, né? Então, quando esse menino é encontrado lá e ele trazido para casa, algumas coisas são observadas sobre esse menino. Primeiro de tudo, o Heathcliff, ele falava uma língua desconhecida. Segundo, a etnia dele é algo muito a ser discutido. A minha adaptação favorita de Morro dos Ventos Vivantes é uma adaptação que foi feita em 2016, se não me engano.
Mentira, 2011, que é com a Caia Scodelario. Lá, o Heathcliff é colocado como um menino negro. É um ator negro que faz ele. Isso não é literariamente acurado. Por quê? Quando é descrito o Heathcliff no livro, ele é descrito como um menino de cabelos negros, olhos negros, e eles usam expressões que apontam para uma etnia que lembra uma etnia da Ásia, ou seja, ele é descrito como um menino de pele morena, como um cigano, e aqui os ciganos, eles estão se referindo aos povos romani, que na verdade é um conjunto de tribos que nasce entre algumas regiões da Europa e da Ásia, e elas vão se miscigenar. Mas os povos romani em si, em sua predominância étnica, lembram muito pessoas de origem indiana. A segunda parte que vão falar sobre o Heathcliff, vão chamar ele de Lascar, né? O vizinho vai chamar ele de Lascar. Os Lascar eram marinheiros, tanto que tem até uma que fala assim, nossa, ele parece um Lascar, ou um náufrago americano, espanhol. O Lascar, ele é um marinheiro que também tem origem do sudeste da Ásia, ou seja, ele também tem uma origem próxima do que as pessoas olham como homens indianos. E por último, vão falar que o Heathcliff, e assim, gente, eu fui buscar isso que eu tô falando pra vocês no texto original, tá? Eu já li esse livro umas 2, 3 vezes, mas eu fui buscar no texto original porque eu acho que era mais acurado. No texto original, tem uma hora que falam que o Heathcliff, ele tem um ar de príncipe disfarçado, em que o pai talvez fosse um imperador chinês e a mãe uma rainha indiana. Então, ele é um rapaz que claramente tem ali traços asiáticos, especialmente da Ásia marrom, né, que seriam os indianos, e ele é um homem belíssimo. E é por isso que colocar o Heathcliff como um homem branco é problemático nos dias de hoje. A segunda coisa que é muito misteriosa no Heathcliff é a forma com que ele aparece nessa casa. Porque o pai da Catherine e do Hindley, ele vai virar para os filhos e falar assim, olha, tô indo para Liverpool, vocês querem o quê de presente? Aí o Hindley vai falar assim, eu quero um violino, e a Catherine vai falar assim, eu quero um novo chicote de montaria. E aí ele vai. 3 dias depois, ele vai voltar. E quando ele volta, ele já volta com esse menino, que é um menino que deve ser uns 2, 3 anos, pelo que a gente calcula, mais velho do que a Catherine, que tinha 6 anos aí. Então, digamos que ele tenha uns 8 para 9. É um menino que não fala a língua inglesa, vai falar aos poucos depois. E ele conta lá uma história de como ele encontrou esse menino passando fome, não sei o que, na rua de Liverpool, tal. E aí ele fala assim, olha, e os presentes de vocês, acabou que se perdeu. O chicote se perdeu e o violino que eu tinha comprado quebrou. Por que é importante falar isso? Porque existe uma teoria que indica que o Heathcliff pode ser um meio-irmão da Cat com o Hindley. Segura essa informação que eu vou dar mais detalhes mais para frente. Mas uma das indicações para isso é que, assim, o tempo de ir e voltar até Liverpool não casa. O tempo de ir e voltar que eles descrevem de 3 dias não casa para a região que o Morro dos Ventos Uivantes se passa, naquela época, né? E não tinha como, não tinha como. Mesmo que fosse um terreno plano, 3 dias para ir, 3 dias voltar não ia dar. E sem falar que é uma região montanhosa, uma região acidentada, não tinha como ele fazer esse percurso em 3 dias. E voltar, né? Ou seja, 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar. Então, isso acusa que ele, na verdade, encontra esse menino em outro local, um local mais próximo. Acusa também que esse menino foi criado por uma outra raça, uma outra etnia, daí a desconfiança que ele seja cigano, por ele falar um outro idioma. E 2, o fato que a gente tá ouvindo que para trazer este menino e salvá-lo da morte e da fome, o pai da Catherine e do Hindley abre mão dos presentes dos seus filhos legítimos, isso leva a crer que este menino é muito importante para ele. E ele trata muito bem o Heathcliff, às vezes melhor do que o Hindley e a Catherine, o que leva também a gente a acreditar nesta teoria
de que o Heathcliff seria um filho mestiço e bastardo do Mr. Earnshaw, que é o pai da Catherine. O que dá, pra mim, uma dubiedade muito legal, porque aí a gente fala assim, porra, então a Catherine e o Heathcliff são irmãos, né? Meu Deus. E aí teve até um cara que eu pesquisei para um caceta esse episódio. Teve um cara que foi pesquisar, que é um professor de literatura inglesa, e ele fala que houve um estudo que foi feito em 1986, que traz situações em que parentes consanguíneos, especialmente irmãos consanguíneos que não são criados juntos, quando se reencontram, eles despertam algum tipo de atração sexual. Só que vamos lembrar, esse estudo foi feito em 1986. Este livro foi lançado em 1847. Então, eu duvido muito que a Emily Brontë soubesse dessa teoria. O que eu acho, e que é uma coisa que esse professor levanta, é que a Emily Brontë, assim como as irmãs, elas trabalharam como tutoras, trabalharam como governantas, trabalharam em casas de famílias ricas. E nesse aspecto, ter filhos bastardos não era algo incrível, não era algo anormal. Tanto que no próprio Jane Eyre você tem a menininha lá, que não vou lembrar o nome, que o Sr. Rochester traz, primeiro falando que, encontrei, salvei da morte, e depois Adélia, o nome dela, lembrei. E depois você descobre que a Adélia, na verdade, é filha bastarda do Sr. Rochester. Então não era ter filhos bastardos fora do casamento não era algo incrível, e trazê-los para criar também não era algo incrível. O que é algo muito absurdo, incrível e chocante é um relacionamento consanguíneo, especificamente entre meio-irmãos. Aí sim você tem um grande escândalo. Então talvez seja esse o objetivo da Emily. Por que talvez? Porque uma das coisas mais legais de Wuthering Heights é exatamente o fato que nada é muito claro. E por que não é muito claro? E a gente entra agora no segundo tópico. Porque Wuthering Heights é uma grande fofoca. Wuthering Heights é a história de um cara, que é o Sr. Lockwood, que está alugando uma das casas do Heathcliff e vai até Wuthering Heights para falar com o seu senhorio. E lá ele é maltratado, dá de cara com o fantasma da Cat, não sei o que, volta para a sua mansão alugada, que depois a gente descobre que era a mansão do Edgar, que quem ficou com ela foi o Heathcliff. E ele conta para a governanta o que aconteceu com ele, né? Viu lá o fantasma da menina, não sei o quê. E essa governanta se chama Nellie, ou Mrs. Dean, a senhora Dean, que é nada mais nada menos do que a mulher que vai falar assim, tá, meu senhor, senta aí que eu vou te contar a história inteira de Catherine and Heathcliff, porque eu estava lá e fui testemunha ocular de tudo. Então, o livro inteiro é uma grande fofoca dela contando, assim, detalhes da história dos dois. E é aqui que você sabe que Nellie não é uma narradora confiável. Existe um artigo chamado The True Villain of Wuthering Heights, a verdadeira vilã de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu não consegui botar a mão nesse artigo, porque tá no site de uma faculdade, precisava ter acesso, enfim. Mas eu consegui trechos dele e participei de um fórum de discussão desse artigo. E esse cara que escreveu esse artigo, ele fala que a Nellie é a grande vilã de Wuthering Heights. Porque, primeiro de tudo que ela conta para o Sr. Lockwood é pelo ponto de vista dela. Ela nasce ao mesmo tempo que o Hindley, que é o primogênito do Sr. Ishwald, irmão da Catherine e herdeiro de Wuthering Heights, herdeiro de Morro dos Ventos Vivantes. Como a Nellie e eles nascem no mesmo ano, a mãe dela dá de mamar para ele. E na cabeça da Nellie, ela se torna, então, meia-irmã do Hindley. Ao mesmo tempo que toda vez que ela fala da Catherine, ela pinta uma Catherine horrenda. Não que a Catherine não seja, tá? Mas até aí, todo mundo aqui é horrendo. Esse livro inteiro é feito de personagens horrorosos. Se você não é um personagem horroroso nesse filme, você é um personagem idiota. Sabe? Então, enfim, Morro dos Ventos Vivantes não é sobre pessoas boas. Realmente não é. É sobre uma grande fofoca deliciosa, que é o que a Nellie está contando. É ela que vai falar sobre o tempo de viagem do senhor
Earnshaw, desculpa. E que o tempo que ele traz o Heathcliff, então você fica pensando assim, ela realmente, ela deveria saber, né, o tempo que leva, né, ela entende daquela área ali. Mas ao mesmo tempo você pensa, será que ela errou o tempo que ele levou para a viagem, porque ela está contando uma história que aconteceu há 30 anos atrás? Ou será que ela está falando a verdade no tempo que ele demora nessa viagem? Então, realmente pode ser que o Heathcliff seja filho dele. É esse tipo de coisa que é levantada exatamente porque ela não é uma narradora confiável. Tem uma hora que ela mesma faz uma meia-culpa ali do Heathcliff. Ela fala assim, eu via que ele era muito maltratado pelo Henley e eu deixei isso acontecer. O autor desse artigo levanta muito a bola sobre ela galgar aos poucos o caminho de servente, a governanta da casa, manipulando as situações. E ela manipula muito as situações. Existem vários momentos no livro em que ela descobre coisas que ela guarda para si e vários momentos que ela descobre coisas e não tem problema nenhum de abrir a boca, baseado naquilo que lhe convém. Então, a gente tem isso da Nellie. Só que é uma personagem que, frequentemente, ela é ignorada nas adaptações. E por falar em ser ignorada nas adaptações, a gente tem também a Catherine, que não é ignorada, mas que a Nellie fala muito mal dela, como eu falei para vocês, e que no leito de morte da Catherine, ela vai virar para Nellie e falar assim, você é minha inimiga, você é uma traidora, você de todas as pessoas foi exatamente aquela que mais me fez mal. Só que como você tem a Nellie falando durante todas as páginas anteriores que a Catherine era uma escrota, no momento que você lê isso e você está desavisado, você pensa assim, pô, a Catherine é uma escrota e ela está no leito de morte, sei lá, deve estar delirando. Só que ao mesmo tempo, ela está delirando mesmo ou ela está muito lúcida antes de morrer falando assim, você na verdade é a grande vilã desse livro. Isso que é a beleza de Wuthering Heights. São essas dualidades, são esses mistérios, essas coisas que você não sabe realmente o que acontece, esses dramas, assim. Esse livro é maravilhoso, mas infelizmente, quando as pessoas leem, ou elas não pegam isso, ou, na verdade, as pessoas não leem o livro. Como assim? Livros clássicos, e eu tiro isso por experiência própria aqui dentro do Lino Livro. Os meus episódios de livros clássicos, O Mundo dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, até mesmo Época da Inocência, são livros que bombam os episódios, porque as pessoas não leem esses livros, mas elas querem saber do que se tratam, porque são livros famosos. Até mesmo grandes clássicos da literatura, Duna também super bombou e tal. Então, o que acontece é isso, as pessoas não querem perder tempo lendo, ou têm medo de serem livros que têm uma escrita muito, muito difícil, muito hermética para elas, mas querem saber sobre o que se trata, porque elas querem se sentir incluídas quando um dia alguém trouxer, sei lá, no churrasco de família, ao domingo, a história de Morro dos Ventos Vivantes. E aí a gente também tem o fato de que muitas pessoas, ao invés de ler o livro, assistem às adaptações. E essas adaptações, em sua grande maioria, vão se concentrar não nas dualidades, e sim no romance, que é um romance de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo extremamente tóxico e abusivo, do Heathcliff com a Catherine. E eu acho que o maior exemplo disso é a primeira adaptação desse livro, que é a adaptação que eu conheci também, essa história, que foi feita em 1939 com o Laurence Olivier como o Heathcliff, um homem branco, tá? Porque nessa época nem se cogitava, né? Colocar um indiano, por exemplo, um Dev Patel maravilhoso, lindíssimo, excelente ator para fazer isso. Com o tempo, essas adaptações vão tentando corrigir isso. Tem uma adaptação que eu particularmente não gosto, mas que eu assisti, que é o Ralph Fiennes fazendo o Heathcliff, e pelo menos ali o Ralph Fiennes teve a dignidade de tomar um sol antes de fazer. Quem faz a Catherine é a Juliette Binoche. Aí você tem uma adaptação do Tom Hardy, que é uma adaptação que na Inglaterra fez muito, muito sucesso. Eu particularmente também não gosto. E aí você vem com essa adaptação de 2011, que quem faz o Heathcliff é um menino negro. Mais uma vez, Heathcliff não era negro, mas pelo menos aqui você já tem aí uma leve compreensão sobre etnia, que quem faz é o James Horson, o nome dele. E como eu falei, a Caia Scodelario faz a Catherine. E agora a gente tem um cara chamado Jacob Elordi, que
Ele é britânico? Nem britânico ele é australiano. E ele ficou muito famoso por um seriado que eu acho muito bom, chamado Euphoria, na HBO. Fez o Priscilla, que é um filme que eu também acho muito bom. Fez Barraca do Beijo, que eu acho horrível. Saltburn, que é da mesma diretora, a Emerald Fennell. E agora ele vai fazer o Heathcliff. E o Jacob Elordi é um homem muito alto. Bonito, há controvérsia. Eu acho que a carinha dele é meio mal diagramada ali. Mas é branco. Então, assim, existe essa concentração em pontos do livro que eu não acho realmente o forte do livro. Se eu fosse, e aqui é uma coisa totalmente Lívia Leão, se eu fosse adaptar Morro dos Ventos Uivantes, eu manteria a Nelly como a personagem principal. Primeiro que eu acho que é necessário a gente entender que a Nelly é uma serviçal, né? Então você já tem toda aquela coisa ali do viés social. O foco não é na Catherine, o foco não é no pobre órfão Heathcliff, não é no Edgar, o herdeiro de bom coração. Não, é da serviçal. E a história, eu faria a história se entrelaçar com a subida ao poder, entre aspas, da própria Nelly. E com isso, você teria também as dualidades e as dubiedades, na verdade, os mistérios que a Nelly levanta a bola quando ela está contando a história, fofocando para o Lockwood, mas não revela realmente, porque nem ela sabe. Então, eu acho que esse sim seria minha pegada se eu fosse fazer uma adaptação de Wuthering Heights. E, obviamente, manteria as descrições físicas deles. Já falei 1 milhão de vezes, para mim, Dev Patel é o Heathcliff perfeito, perfeito, perfeito. A minha Catherine Ashwood ia ser a Kai Scodelario, mas ela já fez, então eu ia pegar alguém nova, vamos entender que boa parte dessa história se passa. A galera é adolescente, a Catherine, quando tem a filha dela e morre, ela tá com 19 para 20 anos, então são pessoas muito novas, e deixaria muito claro sobre como nenhum personagem é bom, nem a Nelly, e como os relacionamentos são altamente tóxicos. De irmão para com a irmã, de amor para com o amante, de filho para com o pai. É tudo muito doentio, porque são pessoas que não aprenderam a amar. Pois pronto, Morro dos Ventos Uivantes é uma história sobre traumas geracionais, tá certo? É sobre vingança, dor, mágoa, se repetindo eternamente durante várias e várias gerações. Aqui eu tô parando e aí eu vou voltar agora para um segundo bloco menor, se Deus quiser, falando especificamente sobre a próxima adaptação e seus pontos mais polêmicos. Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem, vamos conversar sobre Emerald Fennell e seu Morro dos Ventos Uivantes, que vai ser lançado agora em 2026. Dia dos Namorados, gente. Pra todo mundo achar que isso aqui é um grande teste de amor mesmo, né? Dia dos Namorados, Valentine's Day lá na gringa. Quem é Emerald? Emerald é uma atriz, diretora e roteirista. Ela tem 39 anos, nasceu no meu ano. Aliás, 85. Ela é libriana, nasceu 1º de outubro, né? Meu Deus do céu. Ai, libriano. Eu sei porque eu sou uma, então posso falar claramente. Ela sempre foi atriz, tanto que ela que faz a Camilla Parker Bowles Camilla Parker Bowles, eu tô colocando D em tudo quanto é final hoje. No The Crown, é ela que faz a Camilla, a versão nova. Ela fez Barbie, ela fez Ana Karenina. Ela é uma atriz bem conhecida, principalmente de produções britânicas. E ela sempre escreveu. Ela geralmente arriscava ali uma escrita de roteiro em seriado, até que em 2018 ela lança um filme que ela roteirizou e dirigiu, chamado Promising Young Woman, ou Bela Vingança, que é um filme que eu adoro. É o primeiro roteiro de longa-metragem dela. Ela nunca tinha feito nenhum. E a primeira direção dela também. E eu acho esse filme incrível. Incrível. Ele é muito bom, muito bem conduzido. Carey Mulligan, maravilhosa. E esse filme dá para ela um Oscar de melhor roteiro. E aí,
em 2022, se não me engano, ela lança o Saltburn, que foi um pequeno surto coletivo no mundo, assim. As pessoas falando que é excelente o roteiro, as pessoas, ao mesmo tempo, depois, começando a ficar, na verdade, enojadas com algumas cenas específicas. E acho que ela não concorre ao Oscar dessa vez, mas ela tem lá o seu hype. Aliás, foi esse filme que trouxe de volta uma música que eu adoro, que é o Murder on the Dance Floor. Enfim, não assisti Saltburn, não vou poder opinar. Porém, em uma entrevista em que esta senhora dá sobre Saltburn, ela fala de uma cena, que eu não vou descrever porque, mais uma vez, não assisti o filme. Ela fala de uma cena em que um personagem morre e o outro personagem vai lá e meio que se masturba em cima do túmulo ali recém-tampado. E ela fala dessa cena exatamente referenciando 2 cenas de Morro dos Ventos Vivantes. E ela diz que é o livro favorito da vida dela. A primeira cena, referência, é quando a Catherine morre grávida, depois de ter dado luz à filha, que é a Cat. A Nellie ajuda o Heathcliff a entrar na casa e ele meio que abraça e beija o corpo da Catherine, que está ali sendo velado. E tem um lance do relicáriozinho dela, que tem um pouco do cabelo dela, ele tira, coloca o cabelo dele. Aí depois vem a Nellie, pega o cabelo dela e o cabelo dele, trança e coloca no relicário. Que é uma situação quase de necrofilia. Ele, obviamente, não transa com o corpo dela, mas beija, abraça, chora e tal. E uma segunda cena mais para frente, que aí o Edgar já tá falecido e foi enterrado do lado da Catherine, o menino, o Heathcliff, vai até lá e enquanto estão cavando, se eu bem me lembro, tá, gente? Enquanto estão cavando o túmulo do Edgar do lado da Catherine, ele pede, então, para que seja exumado o corpo da Catherine. E aí ele abre e pede para ser colocada o corpo dela de lado, mas virado para o outro lado, não para o lado que o Edgar vai ser enterrado. Porque a intenção dele é que ele seja enterrado deste outro lado para qual o corpo da Catherine está olhando, o Heathcliff, tá? Enterrado no futuro, neste local para onde o corpo da Catherine está olhando, e que seja feito um túnel para que o corpo dele e o corpo dela se decomponham olhando um para o outro. Meu Deus, que coisa doentia. Bem-vindo a Morro dos Ventos Vivantes. E eu acho que a Emerald Fennell, ela botou na cabeça que quanto mais doentio e absurdo e chocante, melhor. Eu não sei, gente. Eu precisaria conversar com a terapeuta dessa moça. E aí ela começou a fazer uns filmes que... O Saltburn tem muito disso. Eu tenho outras cenas que eu conheço do Saltburn, que mais uma vez não vi, mas que eu conheço, que são cenas que as pessoas ficam meio enojadas, porque na cabeça dela existe um pequeno fascínio sobre esse amor. Até que ela fala assim, já que eu gosto tanto de Morro dos Ventos Vivantes, vamos fazer uma adaptação de Morro dos Ventos Vivantes. É aí que ela chama o Jacob Elordi, que trabalhou com ela em Saltburn, para fazer o Heathcliff, e aí tem toda a questão da etnia que a gente já conversou. Só que ela chama a Margot Robbie. A Margot Robbie, ela fez Barbie, eu acho que ela conhece a Emerald Fennell daí. A produtora dela é uma produtora que exatamente é focada em fazer filmes, em produzir filmes de diretores e roteiristas. Mentira, se eu não me engano, ela também é produtora do Promising Young Woman, do Bela Vingança. E ela que também é produtora dessa versão do Morro e vai ser a Catherine. O que não faz sentido, na minha opinião, mas a gente já viu outras situações no mundo, na história do cinema, em que a gente tem um miscasting, né? Que é o casting mal feito. Onde você tem uma menina de 19 anos sendo vivida por uma mulher de 36 e aparentando ter 36. E que bom que ela aparenta ter 36 e continua sendo uma mulher belíssima nessa idade. Isso não é demérito. É só o fato que ela é uma mulher madura e parece uma mulher de sua idade. O que é raro em Hollywood. E 2, ela é loira. Que eu acho que não é uma questão tão grave quanto a etnia do Heathcliff, na minha opinião. Mas ela é uma mulher loura. E ela poderia pintar o cabelo. E a própria atriz já pintou o cabelo outras vezes. Então, para mim, é uma escolha estética. Assim como é uma escolha estética
o filme, no caso a história, se passar no período georgiano e, na verdade, você tem aí, segundo o trailer, roupas de períodos muito diversos, inclusive uma predominância de uma silhueta vitoriana, que é onde o livro foi lançado, porque na época do livro foi lançado. E para completar, você tem a mega hipersexualização da história. Você tem o trailer é uma sucessão de hipersexualizações, de cenas bizarras, assim, ai, vou enfiar o dedinho na boca do peixe, vou hipersexualizar a massa de pão, sabe? Umas coisas assim com comida que eu confesso que me dá um pouco de nojo. Não sei se vocês já viram esses episódios, não tô nem falando daqueles vídeos do cara sexualizando fazendo pão, que é um clássico do TikTok. Mas tem uns vídeos de uma doçaria, não sei se é aqui em São Paulo, onde é que os caras fazem churros aí meio que, tipo, dançam pelados com churro perto da virilha pra menina vir morder os churros perto da virilha dele. Ai, gente, isso não é um nojo. Não é um nojo tão grande, pelo amor de Deus. Ai, sei lá, me chamem de Carola, mas eu gosto de ter sexo e comida separados. Essa coisa tipo assim, ai, chantilly, ai, não vem... Não, para, pinica, tá me deixando grudenta, não quero. Entendeu? Não gosto dessas coisas. E esse tipo de sexualidade, que geralmente é voltada para a mulher, ela sempre tem um lance de comida no meio. Eu não consigo entender isso. Parece que a mulher, na cabeça dessas pessoas, o ser feminino, ela é tão conectado ao prover da casa, ao prover da comida, ao prover da limpeza, que a sexualização é sempre feita nessa área. Ou com comida, ou com alguém vestido de mordomo. Ai, gente, eu acho isso de uma breguice, de uma coisa tão horrorosa. Enfim, existem histórias que podem ser sexualizadas, óbvio que existem. Só que existem formas de fazer isso. E, particularmente, o que eu vi ali naquele trailer, eu não gostei. E, para completar, eu acho, sim, que a abordagem do romance da Catherine e do Heathcliff não será a abordagem que eu julgo ser a mais coerente com uma história de que todo mundo é tóxico e abusivo. Por quê? Porque uma das coisas que é colocado neste filme é o pôster. E o pôster é uma citação ao Vento Levou, onde está ali o Rhett Butler, vivido pelo horroroso do Clark Gable. E se você não sabe porque eu acho o Clark Gable horroroso, digita Clark Gable e Loretta Young no Google e prepare-se para ter seu estômago embrulhado. E da maravilhosa, fantástica, incrível Scarlett O'Hara, vivida pela Vivian Leigh, que por sinal foi esposa de Laurence Olivier, que também viveu Heathcliff. E eles refazem praticamente o pôster de E o Vento Levou, sendo que E o Vento Levou, ele é uma história de uma mulher muito forte, uma mulher destemida, uma mulher à frente do seu tempo, que vai se apaixonar sem saber que está apaixonada pelo Rhett Butler. Eles não terminam juntos no final, spoilers, mas que existe ali claramente uma paixão avassaladora e não uma paixão tóxica, que eu também acho que O Vento Levou tem. Então, para mim, vai ser uma abordagem muito, muito errada. Posso estar enganada? Posso estar enganada. E daí que vem o final deste episódio, graças a Deus, que são as teorias por detrás desse trailer. A primeira teoria, assim, essas teorias são todas na internet, eu não fiz nenhuma, porque, enfim, não sou capaz de ficar fazendo esse tipo de teoria. Mas a teoria que tá correndo aí a boca miúda é que este filme, ele tem duas aspas, né? É Morro dos Ventos Vivantes, entre aspas, como título. E esse é o oficial, o título oficial tem essas aspas. E aí seria, então, que esse não é realmente o Morro dos Ventos Vivantes, o livro, e sim o Morro dos Ventos Vivantes, uma idealização de alguém que estaria lendo esse livro. E esta pessoa, supostamente, esta mulher, é a mulher que quem vai viver é a Margot Robbie, e ela constantemente se vê no livro. Ela constantemente se vê vivendo aquelas situações. E aí tem a teoria que esta mulher seria uma mulher no período vitoriano, daí as roupas serem vitorianas. Essa mulher é uma mulher loura, daí como ela se vê no personagem da Catherine, ela é uma mulher loura. Ela idealiza um homem que seria um homem muito bonito
para os padrões vitorianos e não, né, como realmente ele é descrito no livro. Existe essa teoria. Eu acredito nessa teoria? Não sei. Eu acho que foi lançado apenas um trailer e fica um pouco complicado da gente realmente acreditar ou não nisso. Uma menina do Twitter, que eu achei muito bom, ela falando assim, gente, por favor, parem de ficar fazendo malabarismo para justificar um filme ruim. E a outra falou uma coisa muito boa, que ela falou assim, esse filme parece ser tão ruim, mas tão ruim. Não, ela escreveu assim, imagina você ter feito um filme tão ruim, mas tão ruim, que as pessoas estão desenvolvendo teorias porque elas não acreditam na ruindade que você produziu. Eu achei muito bom, cara, muito bom. Mas, então, assim, é uma diretora e uma roteirista que a gente sabe que pode fazer alguma coisa boa, mas que a gente também sabe que ela perde a mão e cai pra falta de gosto, pra falta de elegância muito fácil também. Então, não se sabe. Eu vou assistir, não no cinema. Eu muito provavelmente vou assistir quando sair num stream ou na pirataria. Se for bom, se as pessoas falarem bem dele. Se as pessoas não falarem bem dele, nem isso eu vou fazer. Porque eu acho que, mais uma vez, tem outras adaptações que, mesmo não sendo tão fiéis à história, ainda são melhores, ainda podem ser melhores. E mais condizentes com o texto, e mais respeitosas com o texto, e até mesmo de melhor gosto. E eu ainda fico aqui na espera de uma adaptação correta, né? Uma adaptação que realmente traga à tona o melhor do roteiro. Que são as características góticas, que são as dubiedades, os mistérios, o personagem da Nelly, que é um personagem muito não levado em consideração, e que para mim é fundamental, é chave para essa história. Então eu acredito sim que pode ser um livro adaptável, só precisava realmente sentar a bunda e escrever realmente prestando atenção no que a Emily Brontë, que é um gênio, o único livro que ela escreveu na vida é um gênio, deu pra gente, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Estamos agora no Substack, que é uma rede social para mídia escrita. Então, vocês vão ter lá, se vocês me seguirem no Substack, um pequeno texto com resumo desse episódio. Depois vai ficar concentrado lá as citações desse episódio, tá certo? Então, me sigam lá no Substack se vocês fizerem parte dele, para que eu coloque as coisas lá e vocês tenham fácil acesso. Estamos aqui de volta todas as segundas-feiras às 17 horas. Última quinta-feira do mês, episódios especiais de quadrinhos. E mês que vem, prepare-se, teremos então especial Jane Austen nas segundas-feiras e especial terror, contos de terror nas quintas-feiras. Eu resolvi fazer um poporri, tá? Eu vou fazer Homem Amarelo, vou fazer Assassinato na Rua Morgue, vou fazer Stephen King, vai ter um poporri de contos de terror às quintas-feiras, 17 horas de outubro, tá certo? E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.